O método autodidata, nós vimos 4 passos, que um é identificar o objetivo, o 2, contemplar o amplo. Nunca esqueça disso, hein? Todo conteúdo, você procure contemplar o amplo dele. Tenha noção geral, para que você daí entenderá o todo e daí poderá segmentar da maneira que você quiser os próprios conteúdos e começar por onde quiser, lembrando que não tem começo, meio e fim na história, você que faz. E de qualquer maneira você vai acabar chegando no objetivo. E depois que você esquadrinhou todo feito em esquemas, anotações lindas do tempo, mapa mental, protótipo, mostraremos como fazer isso depois, futuramente ainda. Também depois identificou o ponto de curiosidade que mais lhe chama a atenção. Ótimo, comece por ele. Agora, é importante que você entenda uma coisa. Gostaria de chamar a sua atenção para essa imagem. É uma imagem que relata o processo de sinapse cerebral. O que acontece, amigos? Segundo a neurociência, o nosso cérebro possui neurotransmissores que tem uma reação química que transporta a informação de um lado para outro hemisfério do neurônio apenas com algumas sinapses. E essas sinapses, elas percorrem caminhos. Então lembre-se o seguinte, toda vez que você for pegar um conteúdo, sempre procure começar pelo ponto de onde você já teve informação anterior sobre ela. Ou seja, em outras palavras, os novos conteúdos que você pegar, associe também com velhos conteúdos, com outros conteúdos que você teve anteriormente na sua vida. Porque isso provocará no teu cérebro, é como um caminho que vai sendo percorrido várias vezes e vai ficando mais fácil de chegar. Porque o teu cérebro, não importa qual que seja, trabalha com associações. Então as informações transportam pelos neurônios e você vai associando um conteúdo com o outro. Por isso que eu lhe chamo a atenção agora para o próximo tópico, que é, uma vez que você fez tudo isso, identificou o conhecimento que você quer começar, que você tem mais afinidade, reúna materiais de diversos formatos. Então, por exemplo, se você começou pesquisando em materiais escritos, procure também vídeos que falem sobre isso, matérias de jornais em fontes diferentes, lugares que, por exemplo, ofereçam em linhas do tempo mapa mental da situação, do conteúdo, lugares que ofereçam, por exemplo, assim, estatísticas, números que comprovam, que dão um enriquecimento ao conteúdo que você está pesquisando. E uma dica muito importante que vale a pena relembrar. Atenção! Por mais que você procure o conhecimento de várias fontes diferentes, nesse momento é de suma importância dar ênfase aos próprios conhecimentos já adquiridos em outros tempos. Porque assim iniciará em seu cérebro uma tremenda associação mental. Pois segundo a neurociência, como nós falamos, o cérebro trabalha com associações, adaptando novos conceitos a antigos. Vamos agora para o próximo ponto. Uma vez que você identificou que você buscou vários materiais de vários formatos, é hora de começar a anotar os pontos que mais se destacam. Lembre, essa fase é diferente daquela outra fase onde que nós falamos de construir um esquema do todo, um mapa mental. Tudo. Essa parte agora vai entrar mais parte de anotações do todo, porém, você vai anotar somente os pontos fortes, as palavras-chave, os que mais se destacam. Lembre, é importante anotar os principais pontos e ideias, mas é muito importante fazer isso de forma resumida, valorizando somente o essencial. Não vai escrever o texto na íntegra novamente, não. Coloque palavras-chave em formas de resumo, fichamento, que você terá depois a anotação para depois, no próximo passo, aí sim, organizar tudo. Nessa fase anterior, você vai anotar tudo, mas vai trabalhar como se fosse um bagunçado organizado, digamos assim. Sem muita ordem por enquanto. Anotou tudo, viu o conteúdo na íntegra, aí você começa a organizar. Essa parte de organização, você já pegou e esquadrinhou vários tópicos daquele conhecimento. Lembra daquele gráfico que nós mostramos? Que o conhecimento ele é segmentado por várias linhas. Então, nesse tópico, você já pegou vários segmentos, várias linhas de raciocínios, de vários assuntos relacionados ao tema que você está procurando, e agora você vai organizar. E é hora de abstrair tudo o que você pesquisou e classificar os conhecimentos na ordem de começo, meio e fim. Feito isso, tem o próximo passo, que é a hora de você testar. Nessa hora o produto está pronto. É hora de você botar na prática do que foi construído abstratamente na teoria. E essa parte é que você aprende com os erros. E humildemente avalia as críticas, porque é o momento que você será avaliado, será criticado, vai ser testado. Então, lembre-se, nunca fuja do debate, nunca fuja de uma crítica, avalie tudo, porque o autodidata ele avalia tudo, inclusive as críticas, inclusive os pontos negativos. E no próximo passo,
Olha só, você já está com o produto em mãos, já fez, já passou pela crítica, já tem um bom tempo que você executou a teoria, a tese ou o material que você já fez estudo, ótimo. Agora você vai sempre tomar cuidado de renová-lo. Porque olha só, não existe conhecimento esgotado. Conclusão é algo que nós chegamos quando nós paramos de pensar. Então lembre-se, não existe conteúdo esgotado. Por mais que você pesquise, sempre alguém vai inovar. Então, lembre-se, renove. Nessa fase, o teu objetivo já foi criado. Você já criou o produto, a tese, o conhecimento que precisava. Porém, é muito importante lembrar que tudo muda rapidamente e sempre existe a oportunidade de continuar inovando, descobrindo e melhorando cada vez mais. E então, o último tópico do nosso método autodidac, que é, essa parte é uma parte incrível, porque é a criação de novas coisas. Olha que coisa fenomenal. Nós não vimos lá atrás que os conhecimentos estão interligados? Veja só a grande sacada da situação. Quando você pesquisa algo e começa a estudar autodidaticamente, é que o processo de pesquisa que você fez no passado acabou sendo um ponto de descoberta de novas coisas. Assim, às vezes, com um ponto de vista diferente, você consegue criar coisas novas. Porque no processo de pesquisa, você pesquisou tanto conteúdo, tantas coisas, que começou a surgir novos conhecimentos, novas coisas para você inovar. Por isso que é maravilhoso demais estudar no processo de autodidatismo, porque no próprio processo de pesquisa você começa a descobrir outras coisas, interligar novos conhecimentos. Meu amigo, ser autodidata, ser um autoaprendiz, é iniciar uma reação em cadeia na sua mente de criação. Por isso que eu defendo, todos devem ser autodidata, porque o autodidatismo é essencial. Não importa se é uma pessoa acadêmica, se é até analfabeto, não importa. Importa o seguinte, todos precisam se aprimorar e inovar. Então, eis que vos apresento na íntegra o método autodidac. E agora você teve, em resumo, todas as aulas, o que é o método, da forma que nós trabalhamos e como você deve trabalhar em cada passo. Lembre-se de cada um desses procedimentos, desses passos, e você terá proeficiência em muitas coisas. Vamos relembrar em resumo agora. Você tem um conteúdo? Ótimo. Identifique o objetivo. Faça a contemplação do amplo. Veja de forma ampla e irrestrita o conhecimento. Faça um esquema desse todo, usando a linha do tempo, mapa mental, anotações. Identifique daí qual o ponto de curiosidade que você vai iniciar, qual aquilo que você tem mais afinidade, por onde você gostaria de começar literalmente. Depois reúna vários materiais de diferentes formatos do assunto que você abordou. Anote de forma resumida e faça um pequeno esquema, mas agora mais completo ainda do que aquele mapa mental. Anote e comece a trabalhar com fichamentos, com resumos. Depois de várias áreas que você esquadrinhou, vários conhecimentos do todo, é hora de você organizar e colocar em ordem, começo, meio e fim. E depois, de já pronto, você vai testar, vai estar sempre aberto às críticas, às opiniões. Lembre-se, não existe nenhum conhecimento esgotado, a conclusão é algo que chegamos quando nós paramos de pensar, então você sempre vai ter que renovar um conteúdo que você crie ou inove. E nesse processo de criação esteja sempre aberto a novas coisas, a novas ideias. Falando sobre isso, é muito curioso como que grandes descobertas que nós temos hoje de produtos assim que são essenciais, indispensáveis, surgiram de pessoas que estavam pesquisando outra coisa totalmente diferente. Quer ver um exemplo? Me vem à mente agora aqui o velcro. O velcro, como é que ele foi criado? O camarada estava andando no meio do mato, de repente começou a olhar no microscópio aqueles carrapichinhos que ficavam na roupa, e ele percebeu que tinha pequenos ganchinhos nos carrapichos. Ele falou, eu vou construir alguma coisa sobre isso. E criou o velcro, de uma pesquisa que ele fez de um carrapicho no mato, meu amigo. Veja só outra coisa interessante. Um grande empreendedor da época da Corrida do Ouro, ele construía tendas de lona. E aí ele percebeu o seguinte, que os trabalhadores da mina de ouro precisavam de calças mais resistentes. O que ele fez? Ele cortou a lona e fez calça, meus amigos. Só vou falar o nome dele, Levi's. Ele montou a marca de jeans Levi's, meu amigo. Ou seja, ele era uma pessoa que vendia barraca, percebeu a necessidade de construir calças mais fortes e construiu a calça jeans. Então, no seu processo de pesquisa, você vai descobrir novas coisas, inove. Seja proeficiente, faça com esmero tudo que você pegar. Ou seja, autodidatismo, eu defendo
que é tudo que o indivíduo precisa para inovar nessa vida, para descobrir novas coisas, para ter aquela vontade maravilhosa e gostosa de estudar e pesquisar. Porque quando você começa a descobrir coisas novas, é uma aventura que você entra e não termina mais. Então, meus amigos, nós terminamos aqui o processo do método autodidata, explicando em resumo tudo que é o processo de aprendizagem através desse método.